Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais uma aulinha de hoje. Professor Thiago, aqui no nosso canal de Já Prepara, com parceria com o Instituto do Concurso, professor Caio Tavares, professor de Física. Por favor, não deixe de seguir o professor Caio, dá aquela força. E ó, tenho certeza que com essa parceria, nosso canal de Geografia e de Atualidade, com o professor Caio, também de Física, a gente vai dar uma boa guinada dos nossos estudos para o concurso que a gente pretende fazer, principalmente nas áreas de vestibular e militares. Bom, vocês devem ter percebido que o semblante ele não está tão feliz assim, né? Pessoal, sabe por quê? O assunto de hoje ele é um assunto bastante importante dentro da área que nós vamos fazer concurso. A parte de movimentos migratórios, ela é hoje um dos assuntos mais debatidos nas aulas de Geografia e Atualidades. Principalmente, se você me permitir, a gente começa pelo último item do quadro de hoje. Dá uma olhada nos números que nós temos trabalhados pela ONU. A ONU em 2018 trouxe, na verdade, aí, divulgados nesse ano de 2019, dados que nos impressionaram. A gente já sabia que, infelizmente, os números são muito altos, mas não nessa proporção. Veja só, o mundo teve mais de 70 milhões de refugiados. Não estamos falando de imigrantes, até porque existe uma diferença muito grande do imigrante para o refugiado, e a gente vai falar isso na aula de hoje. Mas eu espero que você tenha muita atenção em relação aos dados que a ONU está trabalhando nisso aqui. São 70 milhões de refugiados em 2018 e os números, infelizmente, não param de crescer. Infelizmente, esses números continuam sendo gradativamente alarmantes. E aí o ano 2019 vem apresentando ainda um fluxo muito intenso dos refugiados. Então acho que a gente começa a aula de hoje, uma notícia como essa, ela é realmente bastante preocupante, né? Olhando pela questão social. Pro lado do concurso, tema certo de prova, tema certo em quem vai fazer Enem, quem vai fazer SPSEX, quem faz aí concursos vestibulares no Brasil inteiro, está ciente que o assunto ele é de extrema importância. Então, sem delongas, vamos iniciar a aula de hoje. Nossa aula ela tem uma breve introdução, porque você não pode errar essa diferenciação, tá, gente? Quando nós falamos de movimentos migratórios, o indivíduo, o ato do indivíduo se deslocar, ele está realizando uma migração. Então ele tem ali várias escalas para a realização dessas migrações. Ele tem uma escala de migração diária, ele tem uma escala de migração definitiva, sazonal, periódica, beleza? Então a gente vai fazer até um outro vídeo depois para falar desses tipos de migrações mais específicas. Mas de antemão, o ato do indivíduo se deslocar, ele já realiza um movimento migratório, tudo bem? E esse movimento migratório, ele pode ser uma emigração. Emigração é o ato do indivíduo sair. Então, o deslocamento do indivíduo saindo da sua região de origem, temos uma emigração, ok? Imigração, interno, o indivíduo entra, beleza? Vamos lembrar um pouquinho de migrações no Brasil. O Brasil recebeu grandes fluxos imigratórios lá no final do século XIX, no auge do ciclo da cafeicultura no Brasil. O Brasil teve essa grande chegada de imigrantes alemães, italianos, eslavos, japoneses que chegam no Brasil a partir de 1908. Então, quando você tem a chegada do indivíduo, você tem o imigrante e a saída, emigrante. Tudo bem? Por favor, não esqueça dessas diferenças. Fica ligado no seguinte, nós estamos acompanhando, nós vamos comentar isso também ainda no vídeo de hoje, mas de maneira muito mais recente, o aumento das barreiras migratórias que inúmeros países estão fazendo. Talvez aquele que chame de maneira, assim, muito intensa nossa atenção nos dias de hoje é justamente o que vem sendo feito nos Estados Unidos, a proposta do governo Donald Trump em aumentar, em criar um muro na fronteira com o México para diminuir o fluxo de latinos, entrando principalmente latinos, na fronteira com o território mexicano e os Estados Unidos. O aumento dessas barreiras não é só ali não. Inúmeras regiões possuem práticas muito semelhantes, essa prática de você impedir o fluxo imigratório. Isso vem sendo, gente, já observado desde o final dos anos 70, anos 80. As ações xenofóbicas que se observam na Europa e em outras regiões, elas infelizmente crescem com o crescimento dos ideais nacionalistas,
A ideia de que você tem que culpar o imigrante pelo aumento da pobreza, pelo aumento da miséria, pelo aumento da violência. Claro, muitos partidos, principalmente de extrema direita, acabam caindo para essa ideia, caindo para esse lado de aumentar as barreiras migratórias em relação ao fluxo migratório. Tudo bem? Principais fatores para o indivíduo realizar as migrações. De antemão, a gente adianta para vocês que você tem fatores de atração, fatores de repulsão. A gente tem que ficar muito atento a isso. Fatores de repulsão. Repulsão, o indivíduo está sendo obrigado a se deslocar da sua área de origem. Então, dentre os fatores de migração, nós temos guerras, perseguições. Eu te convido a pensar o seguinte: tenta imaginar a Primeira, a Segunda Guerra Mundial, o auge desse cenário. Claro, você tem um número de pessoas muito grande saindo dessas regiões. De 2 milhões não está sendo diferente do que a gente acompanha atualmente, por exemplo, no território da Síria, que vive uma crise política, uma crise econômica muito grande, que é um país que vive uma instabilidade desde 2011, com o início da Primavera Árabe, que aí você já tem quase 7 milhões de pessoas na Síria consideradas refugiadas. Eu estou falando só da Síria, eu não, a ONU, porque a ONU trouxe esses números só do ano de 2018. Isso aqui não é de 2011 a 2018 não, só de 2018 foram quase 7 milhões de refugiados na Síria. No Afeganistão, quase 3 milhões, 2,7 milhões. No Sudão do Sul, no continente africano, também temos um número alarmante, superando a casa de indivíduos que precisaram se refugiar, precisaram buscar condições para salvar suas vidas. Essa é a situação. O refugiado, ele não tem opção. O refugiado, ele quer sobreviver, ele busca sobrevivência. Ele não está migrando por apenas buscar melhores condições de vida, ele tem uma opção para realizar a migração. Ele está fugindo por uma necessidade. Essa é a situação mais importante de um refugiado. Fatores como guerras, perseguições, aqui a gente coloca principalmente as perseguições religiosas. Pega no lado histórico o que aconteceu, por exemplo, com os judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Perseguições como essas, infelizmente, e que ocorrem até os dias de hoje com diversos grupos que intensificam esses movimentos. Questões ambientais, e aí, claro, você está falando de fenômenos naturais, tsunamis, terremotos, maremotos, por aí vai. Bom, problemas socioeconômicos também entram como questão de fator de repulsão. É uma região que não tem um ambiente econômico tão dinâmico, uma área que sofre com o aumento do desemprego, com o aumento da miséria, com o aumento da violência. Trazendo aqui para a nossa realidade, veja hoje os grandes problemas das metrópoles brasileiras, principalmente aqui na metrópole do Rio de Janeiro. O aumento da violência vem fazendo com que muitos moradores da cidade busquem outras regiões, busquem outros municípios, busquem outros estados onde você possa ter um nível de segurança um pouco maior. Dentre os fatores de atração, não está ali, mas eu colocaria as questões socioeconômicas, porque se você sai de uma área que tem problema, você quer ir para uma outra área onde te ofereça esse ambiente socioeconômico extremamente dinâmico, positivo, atrativo, com emprego, com segurança, com saúde, com educação. Então não é à toa que nos últimos anos, pelo menos aqui no Brasil, a gente pode afirmar isso, desde o início dos anos 90, as cidades que mais crescem são consideradas as cidades pequenas e médias. Cidades grandes, as grandes metrópoles, vivem uma tendência de desmetropolização, tá? Nas aulas de urbanização que gravaremos, a gente vai discutir melhor sobre esse assunto. Políticas favoráveis, proximidade cultural, proximidade espacial. Essa proximidade cultural, a gente pode trabalhar, por exemplo, a afinidade linguística. São fatores que atraem indivíduos para determinados territórios, beleza? Busca por melhores condições de vida. Essa aí é aquela que é comum aparecer nas provas. A busca por melhores condições de vida sempre foi um anseio do indivíduo. O indivíduo, ele migra justamente para melhorar seu padrão de vida. Ele busca por uma questão de emprego, de segurança, de saúde melhorada, beleza? Então sempre demonstrou o indivíduo migrando ao longo da história, apresentando esses fatores, tanto de repulsão quanto de atração. Trouxemos ali algumas observações para o vídeo não ficar longo, que consideramos extremamente importantes para vocês. Vejam só, os movimentos migratórios ao longo da história. O homem sempre teve necessidade de migrar. Se você vai na história antiga, você vai citar ali o caso de nômades, enfim, o homem sempre teve a necessidade de buscar terras, de buscar recursos. Então o movimento migratório é uma característica histórica do homem. Bom,
Agora, dentro do que nós trabalhamos nos concursos, é interessante a gente ficar atento, principalmente do século XV, século XVI para cá, porque a partir da expansão marítima comercial, esses fluxos migratórios tornam-se muito mais acentuados. Aí você vai falar período do colonialismo, a questão do neocolonialismo do século XIX, gerando fluxos migratórios, a expansão territorial dos Estados Unidos, a marcha para o oeste tem impacto interessante no movimento migratório e na ocupação do território dos Estados Unidos. Até a primeira metade do século XX, esses movimentos chamam muita atenção. Por que eu destaquei a primeira metade? Porque você tem Primeira e Segunda Guerra. Pegaram? Quando você tem Primeira e Segunda Guerra, não podemos desconsiderar esse cenário de guerra, gente, que atua diretamente para intensificar os movimentos e espalhar isso de maneira global. Bom, fiquem bem atentos a esse período. A partir da segunda metade do século XX, deixa eu fazer um complemento. A Europa sempre foi considerada uma área repulsiva, cenário de conflitos, perseguições, que ao longo da história ocorreram na Europa. Só que após a Segunda Guerra Mundial, nessa segunda metade do século XX, a Europa vai buscar se reconstruir. E a reconstrução europeia, ela vai mudar esses fluxos migratórios. A Europa, vista historicamente como uma área repulsiva, torna-se agora uma área atrativa. O cenário de reconstrução na Europa, ele é interessante, vai ser observado ali. Então, final da década de 40 até a década de 70, a Europa está atraindo mão de obra, principalmente mão de obra barata, como forma de apoiar a reconstrução dos Estados europeus pós-Segunda Guerra Mundial. Tudo bem? Claro que isso vai mudar o panorama dos fluxos internacionais. Por exemplo, aqui no Brasil, o Brasil deixa de receber imigrantes europeus, começa a receber imigrantes, por exemplo, da China, Coreia do Sul, Angola, Nigéria, sul-americanos. Um novo tipo de mão de obra que começa a vir ao Brasil nessa segunda metade do século XX. Nessa segunda metade, a gente não pode esquecer de abordar aqui, tivemos o aumento daquelas barreiras migratórias. A partir ali do finalzinho dos anos 70, década de 80, década de 90, até o período atual, nós acompanhamos o aumento das ações xenofóbicas, das ações de ultranacionalismo, de ações de partidos de extrema-direita, fomentando a discriminação, fomentando a violência contra imigrantes. Isso, infelizmente, espalhado por diversos países. É claro, as potências acabam se destacando negativamente em relação a esse aspecto. Esse discurso nacionalista, esse discurso de que o imigrante é o responsável pela pobreza, miséria, veio aumentando substancialmente essa aversão ao estrangeiro, principalmente aí do final dos anos 70 e até o período atual, quando a gente observa práticas feitas diretamente para conter esse fluxo migratório. Destaques das migrações atuais. Esses destaques, a gente chama a atenção de africanos migrando para a Europa, de asiáticos buscando principalmente refúgio. Está ali no quadro, gente, dá um destaque, felizmente, negativo, do sírio, de um afegão. São regiões que ainda passam por instabilidades políticas que resultam em um fluxo de refugiados muito grande. A gente citou ali o caso do Sudão do Sul. Os outros países africanos vivem também essa problemática relacionada à necessidade do indivíduo fugir como forma de sobrevivência. E a gente acompanha na mídia como um todo, notícias que nos deixam estarrecidos. Como é o caso de embarcações que acabam naufragando com centenas de pessoas mortas, tentando buscar esse melhor padrão, essa melhor situação de vida como forma de sobrevivência, beleza? São pontos que nos chamam muita atenção nos últimos anos. E aqui na América do Sul, temos que lembrar o caso dos venezuelanos. A Venezuela é um país que vive uma forte instabilidade política também e que, infelizmente, vem resultando em mais de 10% da população venezuelana já realizando o fluxo emigratório. O Brasil é um país que recebe inúmeros venezuelanos, mas na América do Sul, a Colômbia, o Equador, o Chile e a Argentina também recebem significativas parcelas de venezuelanos aqui na nossa região. Tudo bem? Então esse seria um apanhado da nossa aula de movimentos migratórios. Bom, fica aí uma breve introdução. Não deixe de dar o print do quadro, dá uma olhada lá, ó. Isso.
dá um print, faz o seu resumo, tem vestibular chegando e conta com a gente pro que der e vier. Meus amigos, mais uma vez, obrigado e espero ter ajudado vocês em mais uma discussão e nesse caso uma discussão bastante interessante e infelizmente não cria aquilo que a gente gostaria de trabalhar nesse assunto tão triste quando nós falamos de refugiado, mas a gente não pode simplesmente fugir do assunto, tá bom? Mais uma vez, um abraço, fiquem na paz e qualquer coisa, entre em contato conosco. Valeu!